E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um React. Dessa vez, depois de muito tempo, lá do canal Psicologia dos Animes, que é Precisamos Falar do Mob, Psicologia Mob Psycho 100, 100, Yakunen, chama do jeito que você quiser. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como as redes sociais do meu canal no Rocher, beleza? Então segue nós lá. E vamos. Eu estou, de certa forma, hypado para esse vídeo porque Mob, falando do personagem em si, é um personagem muito bom, muito bem desenvolvido, com muita evolução, digamos, pessoal mesmo, né? Evolução enquanto pessoa e com vários problemas também aí, né? Então eu estou ansioso para ver a análise aqui do Rafael. Mas então, sem mais delongas, vamos. Eu sou Rafael, psicólogo, e como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes inseguranças. Hoje vamos refletir sobre Shigeo Kageyama, o famoso Mob. Tem spoiler de todo o anime de Mob Psycho. Vamos lá? Esse Ok. anime me impactou de uma maneira muito forte. Na função de psicólogo, uma das minhas maiores alegrias é ver a jornada de autoconhecimento de uma pessoa. Ver isso me deixa muito feliz. E é justamente sobre isso que é o anime de Mob Psycho. Mob, o personagem principal, tem essa escala de 0 a 100 sobre os seus sentimentos. A cada interação dele ali com alguém, essa escala vai Aumentando. mudando, vai alterando. E eu acredito que todo mundo tem essas escalas dentro de nós mesmos. Alguns com mais intensidade, outros com menos. E é interessante ver como essas interações e sentimentos afetam a vida dele, a percepção de si mesmo. Mesmo ele sendo muito poderoso. Poder e confiança podem não estar ligados diretamente em todos os casos. Vai depender Sim. de vários fatores, a visão de mundo é uma delas. Muitos filósofos argumentam que a realidade não existe, mas em vez disso é uma construção subjetiva porque não experimentamos a realidade diretamente. Como assim? Em vez disso, experimentamos a realidade através dos sentidos, que vão limitar a forma como processamos essa realidade. Por exemplo, os humanos apenas veem um espectro circunscrito de cores, ou ouvem uma gama limitada de sons. Isso significa que por mais que a gente não consiga ouvir alguns sons, não quer dizer que eles não existam. E o personagem principal, Shigeo Kageyama, me fez pensar sobre o valor do poder e sobre como a percepção sobre ele pode ser bastante variada. Mob Psycho é um anime que dá meio que uma enganada na gente. Ele é um anime que mistura momentos de ação com momentos de emoção também. Ele E de sai de um arco comédia. cheio de lutas para um arco de mais questões emocionais. Mob Psycho é sobre como nossa percepção sobre a gente mesmo, como nossos sentimentos, a visão de mundo, pode distorcer totalmente quem somos de verdade. Porque ao mesmo tempo que o Mob tem poderes e é muito poderoso, ele vai sofrer de indiferença por parte de outras crianças, o que meio que fica minando a confiança dele. Ele meio que vive entre a autoconsciência de ter um poder e saber que isso não significa que ele tem tudo ou que pode fazer tudo. E esse é um lado positivo que inclusive impacta outras pessoas, como o Teruki. Mano, eu acho muito legal essa parada porque o Reigen também entra nessa questão do poder dele, né? Dessa consciência do poder dele. De justamente ele não sair abusando do poder. Ou que pode fazer tudo. E esse é um lado positivo que inclusive impacta outras pessoas, como o Teruki. Então o anime não é sobre poder, e sim como lidar com coisas cotidianas da vida. E se a gente pegar o contexto familiar dele e comparar com outros protagonistas de animes, o Mob até que teve um contexto familiar satisfatório. Parece não ter faltado afeto dos pais, nem do seu irmão, parece até mesmo tudo certo. Sim. E além de ter uma ótima família, ele tem poderes paranormais. Mob tem muitos contextos positivos que poderia proporcionar a ele ali uma vida tranquila, Autoconfiança e tudo porém não é tão mais. simples. Mob é cheio de inseguranças, todos nós temos, mas a dele em alguns casos chega a ser incapacitante. Nosso cérebro evoluiu meio que para antecipar a dor. Imagina que você levou uma mordida de um cachorro, dói pra caramba. A dor dessa mordida desencadeia uma grande onda de cortisol Comentário que sincero. conecta todos os neurônios ativos naquele momento. Isso constrói um sistema de alerta avançado que liga o cortisol no instante em que esses sinais aparecem novamente. Ou seja, da próxima vez que esse cachorro rosnar, latir perto de você, o cortisol cria esse sentimento de pavor que motiva você a correr, a se salvar. Essa é uma das nossas proteções. E é justamente isso que faz o Mob pequenino procurar ajuda e ir até um consultório paranormal do Arataka Heigen. Lá existia alguém que possivelmente entenderia ele. Mob queria se entender o porquê as pessoas tratavam ele mal, ou por qual motivo ele não consegue ser aceito. Shigeo passa a trabalhar com Heigen e ele encontra ali não alguém que poderia ajudar ele pelo poder paranormal, e sim ajudar ele mais com outras questões mais importantes até.
questões da vida. Então, nesse escritório paranormal, porque o Reagan é tudo, menos alguém que tem poderes, meu personagem da série favorito, disparado. Então, Pô, mas o cara é bom não está lá mesmo, o pela Reagan. questão As financeira, melhores e cenas de sim para comédia se são com ele. entender um pouco do mundo. O Mob começa a se identificar com o que o Reagan fala. Ele fala também ali que teve muitos problemas quando era criança, e isso por si só já faz os olhos do Mob brilharem, porque o Mob se sentia sozinho no próprio mundo dele. E logo depois o Reagan fala pro Mob: vire uma boa pessoa, que o verdadeiro poder é a gentileza. E o Mob fica estarrecido com aquilo, porque aquilo fazia sentido no mundo dele. Ele se sentia mal quando machucava as pessoas, tanto que ele reprimia seu poder. E ouvir aquilo era ele validar que ele acreditava. Causou-lhe nele um senso de identificação. O Mob vai em busca de ajuda porque lá pode ter alguém que é igual a ele, mas aí ele acaba aprendendo outras coisas que iriam bem além de ter poderes paranormais que o Reagan inclusive não tinha. E aí, como é uma história sobre descobrimento, cada acontecimento vai fazendo o Mob se questionar e perceber o que ele de fato gosta. Mob é um garoto cheio de dúvidas sobre o que ele quer fazer, sobre quem ele é de verdade. Ele não sabe direito como lidar com suas emoções e muito menos com as emoções dos outros. Não sabe para o que exatamente dizer não e nem para o que dizer sim. Mob passa a maior parte da história nesse dilema. E a verdade é que o Mob é alguém extremamente compreensivo, com uma grande compaixão, porém não consegue trazer isso de uma maneira assertiva, e com isso ele acaba se prejudicando. E aí, com o decorrer da história, o Mob vai se descobrindo, então ele vai ver que ele quer ser popular, que ele quer ser reconhecido, quer ser amado. Ele tem aquela paixão clássica, básica da época da escola, que a gente se apaixona pela pessoa mais bonita, mais popular. Mas isso que é o legal no anime, é você ver realmente essa evolução do Mob, né? Você vê que o Mob lá do começo do anime não é o Mob do final do anime, nesse sentido. Aquela paixão clássica, básica da época da escola, que a gente se apaixona pela pessoa mais bonita, mais popular. No caso do Mob, é Tsubone. Então, primeiro ele ouve de um espírito que pergunta pra ele: você realmente aproveita a vida? Naquele momento o Mob começa a se questionar. Então ele descobre que quer ser popular, porque isso vai fazer ele ficar mais próximo da amada dele, da Tsubone. Então ele vai chegar ali a uma conclusão de que os atrativos de um homem não são seus poderes, mas sim sua forma física. E com isso ele entra no clube de fomento corporal. A galera mais gente boa do anime disparado. E essa insegurança do Mob leva, consequentemente, à ansiedade. Essa ansiedade atrapalhou ele em se declarar para a menina que ele gosta, fez ele travar totalmente quando foi dar um discurso, e faz, consequentemente, ele não acreditar em si mesmo, mesmo tendo muitos poderes. Geralmente, quando pensamos que não somos muito inteligentes, ou que somos, sei lá, sociavelmente estranhos, essas crenças podem ficar por causa de um princípio psicológico conhecido como perseverança da crença. E aí vem as crenças centrais, que são como as raízes subterrâneas de uma árvore. Elas não são vistas, mas determinam muito sobre a saúde geral e o funcionamento dessa árvore. Quando você desenvolve uma crença central, você prestará muita atenção a qualquer evidência que reforce sua crença. Então, se uma pessoa acredita que não é boa o suficiente em determinada matéria na escola, por exemplo, ela pode passar em 9 provas, mas falhar em uma, e ela vai concluir que o teste que falhou servirá como prova de que ela não é boa o suficiente, ao invés de pensar que os 9 testes que ela passou mostram ali que ela é de inteligente de fato. Mob tem uma crença onde ele acredita que vai acabar machucando alguém, e ele acaba não agindo em uma situação, mesmo que isso envolva sua própria vida, o que o coloca em risco e o impede de fazer muitas coisas. Reagan fala pro Mob: Mob, nós que nascemos com poderes especiais, nós não devemos usar nossos poderes apenas para o nosso bem ou achar que somos especiais. Reagan Pô, mas o Mob bom é que justamente, poderes não significa... mesmo ele mandando essa ladainha aí, né, do ter poder e tudo mais, isso realmente ajuda o Mob, né, ele ficar com essa mentira de que também tem poderes e tal. Isso acaba ajudando o Mob, sendo um suporte pra ele. Nosso bem, Então, ou achar que somos no fim não é tão especiais. ruim, ele Reagan tá mostra mentindo para e o tal, Mob está que ele ter enganando o poderes menino. não significava que ele seria alguém que não fosse humano. Ele é alguém ali que colocou as mãos no Mob para dar um norte pra ele. Só que o Mob precisava de mais, ele precisava de autonomia. Como o filósofo Friedrich Nietzsche escreve: a serpente que não pode trocar sua pele morre. E o que faz o Mob se transformar, trocar de pele, é justamente uma situação traumática. Ele encontra o Mogami, um espírito ali que meio que teve o mesmo contexto que o Mob, tinha poderes paranormais, era gentil e era usado pelos outros, assim como o Shigeo era usado também. Então esse espírito prende o Mob em uma realidade alternativa, onde ele sofria pelas mãos de algumas pessoas, mas dessa vez ele não tinha nenhuma ajuda. Ele é quase ali meio que corrompido, mas logo após ele ser salvo pelo Kovinhas daquela realidade, ele fala: através da interação com os outros eu fui capaz de mudar. Ele percebe que ele é sim impactado pelos outros. E melhor ainda, ele também percebe que tem a capacidade de mudar as outras pessoas. De forma esmagadora, pesquisas
apontam para as diversas consequências do trauma, incluindo ansiedade, depressão, problemas com regulação emocional e transtorno de estresse pós-traumático. Ao mesmo tempo, estudos como o do psicólogo Lawrence Calhoun e seus colegas vão mostrar também que eventos difíceis podem levar ao crescimento pós-traumático, processo pelo qual os indivíduos mudam de forma positiva em resposta a eventos traumáticos, como luto, doenças e relações tóxicas, por exemplo. E o Mob justamente passa por isso nessa realidade, já que lá ele não tinha o apoio que tinha na vida real. E isso deixa uma marca profunda no Mob, mas não necessariamente de forma negativa, mas sim de forma positiva, pois a partir dali ele também passa a dar mais valor para suas próprias vontades. Ele pega a experiência do Mogami e adapta ela para sua vida. Tendemos a nos tornar mais responsáveis e emocionalmente estáveis à medida que envelhecemos. Essas mudanças geralmente se desdobram ao longo de muitos anos e parecem refletir um processo de desenvolvimento natural. Jonah Berger, autor do livro A Influência Invisível, fala que vemos muita influência como algo ruim, mas ele dá vários exemplos claros de como existem vários tipos de influência e de como ela pode ser positiva também. Por exemplo, se você vai comprar determinado produto, imagina se fosse comprar e não tivesse nenhum tipo de influência. Como você saberia qual cadeira comprar ou qual filme assistir? Com certeza a vida por si só seria mais difícil. O ponto principal é usar essa influência a nosso favor, e isso vai acontecendo com o Mob no decorrer da série. Ele começa a perceber que ele está sendo muito influenciado pelo Reigen, a ponto em determinado momento de moldar sua própria vida para atender ele. Não necessariamente a influência do Reigen é ruim no Mob, mas sim o excesso dela, a dependência. A galera ali do clube de fomento corporal exerce uma influência absurda no Mob e molda ali bastante a percepção dele de uma forma incrivelmente positiva. Até mesmo o ato simples de observar os outros muda a nossa percepção. A psicóloga e pesquisadora Simine Vaziri, da Universidade de Washington, realizou um estudo onde as pessoas deveriam descrever o que fazem diariamente, seja na internet ou interagindo com as pessoas. Então elas se gravaram meio minuto a cada 12 minutos para obter algum trecho de como era o dia para o participante. Tudo isso ao longo dos 4 dias seguintes. E o que foi constatado é que os colaboradores que eram mais precisos tendiam a ter relações melhores e mais próximas com os entes queridos. E ela vai falar, né, que quando você mistura uma parte de otimismo com uma parte de pessimismo, você tem uma noção genuína do mundo ao seu redor. As coisas começam a melhorar quando você conhece seu potencial, bem como suas limitações. As pessoas em volta não entendem os sentimentos do Mob, tanto que uma garota pergunta pra ele se ele tem algum sentimento. Justamente logo ali a primeira garota que se declara pra ele, mas depois diz que era apenas uma aposta. E após o Ou é Mob triste ver isso essa daí, garota velho, na falar moral. isso, ele toma coragem e Esse fala pra ela episódio é que temos triste. que guardar o que é importante. Fiquei com O Mob muita percebe que dó para do ele Mob mudar nessa sua hora, na própria moral. realidade, ele precisava primeiramente mudar a si O bichinho mesmo. não Ele merecia percebe aquilo. que o mundo dificilmente vai mudar. E de fato ele está certo. O mundo pode até mudar, mas isso pode demorar muito tempo, muito mais que a nossa própria existência. É bem provável que não estaremos aqui para ver isso. E a partir do momento que o Mob muda seu comportamento, as coisas ao redor dele começam a fazer mais sentido. O impacto de todo mundo ali na vida dele, e principalmente a realidade que ele viu alguém que era parecido com ele e que acabou se tornando alguém amargo, fez ele perceber que se ele não mudasse, ele poderia se tornar igual. Após esse dia, o Mob sai com seus amigos e ele percebe: caracas, isso aqui que eu tô fazendo é muito bom. É bom sair e conversar com as pessoas, ou seja, o Shigeo queria conversar mais, queria interagir mais socialmente. Porém, a insegurança dele, as crenças impediam ele. E o mais interessante nessa parte é ele aprender justamente o que todos nós deveríamos aprender, a dizer a palavra não. Naquele dia feliz dele, onde ele tá se sentindo bem, ele aceita o pedido do Reigen para ir ao escritório, mesmo ele estando naquele momento que ele gosta de ficar. Mob sempre dizia pro Reigen: não me chame de repente, porque o Mob não consegue dizer a palavra não, ele não gosta de fazer isso. E ele ficou tão focado em não machucar os outros, que ele estava aos poucos machucando a si mesmo. E ver ele aos poucos quebrando isso é a melhor parte da história. E ele ali fala no final, né: agora eu sou protagonista da minha própria vida. Cara, isso é muito forte. Mob ensina a gente a se ver além de uma grande qualidade que a gente tem. A história ensina que nenhum talento ou poder torna a gente especial, e que para viver livremente é necessário que a gente conheça a si mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. Pô, É que vídeo apenas o foda, na começo. moral. Se você ainda não assistiu Mob Psycho, assista, porque, mano, que anime incrível, na moral. Eu tava muito ansioso pra ver essa análise, né, vamos dizer assim, do Rafael, porque é um anime que eu gosto muito, porque é justamente um anime que não é só sobre luta, não é só sobre poder sobrenatural, paranormal, o que quer que seja. É muito mais sobre uma questão, vamos dizer assim, de análise do personagem, de evolução do personagem, uma evolução pessoal, um autoconhecimento dele, do que realmente, de fato, luta em si. Então, é muito bom a forma como aborda isso. Como ele mesmo falou, a forma como você vê o Mob mudar ao decorrer do anime, mano, é sensacional. É, pra mim, um dos melhores animes que eu já vi, sem dúvidas.
com relação a enredo, com relação a personagem e tudo mais, mano, sensacional. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente. E é isso. Gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, ajuda demais. Com nós vemos na próxima. Falou!